Olá, boa noite. Vamos lá convidar a Mónica para começarmos a conversa de hoje. Mónica. Ela acabou de me enviar um vídeo, por isso deve estar por aqui online. Hoje vamos ter uma conversa sobre transexualidade e saúde mental. Se tem alguma ligação, e vamos tentar perceber isso com a Monique. Se ela, entretanto, vier aqui. Monique. Bem, se calhar vou ter que lhe ligar antes de começar. Vamos lá ver. Olá a todos. Comecem já a pensar nas perguntas que têm para fazer à Monique. O tema, como eu disse, é transexualidade e saúde mental. Eu vou tentar fazer perguntas mais relacionadas com a parte psicológica da alteração do sexo, da disforia de género e tudo mais. Estou só à espera que ela chegue para poder começar. E vou-vos explicar que eu acho, tenho para mim, que a Dona Monique deve estar a mandar vir com alguém que está a passar na rua. Porque tem sido o passatempo dela nos últimos dias. Quem a seguir no Instagram sabe disso. Ela está à janela de casa dela a mandar as pessoas para casa. Vamos lá convidá-la outra vez, a ver se ela aparece aqui. E eu hoje até partilhei uns vídeos engraçados no meu perfil pessoal. A gozar não. A seguir o movimento da Mónica, a mandar as pessoas para casa, porque há muita gente que ainda anda na rua como se pudesse passear. Bem, se a Mónica entretanto não aparecer, se calhar eu vou ter que ligar e colocar isto em pausa para dizer para ela vir para o direct. Monique! Pois, ela não está mesmo aqui. Bem, a pistolada fui eu que adicionei. A Monique não usa pistolas, ela só chama as pessoas para casa. Bem, eu vou ver se consigo falar com ela sem tirar o direito, mas eu acho que sim. Para casa! Ela está à janela a mandar as pessoas para casa. E faz ela muito bem. Porque consegue lidar com isto com humor, porque ela o que faz também é para divertir um bocado a malta. E até já está viral no Facebook, porque há muita malta que se está partilhando a Monique e a mandar as pessoas para casa. E o meu sotaque brasileiro é qualquer coisa, eu sei. Bem, vamos lá ver se a Mónica aparece. Eu acho que ela está a tentar fazer como as noivas, estão a ver? A última a chegar. Não sei se... Isto nunca mais aconteceu num direto. Mas Monique se calhar ainda se está a arranjar. Vamos lá ver. Vou convidar outra vez, a ver se esta rapariga aparece. Oh, pois, não. Precisas de entrar no direto, Monique. Eu aqui a falar sozinha este tempo todo. Dona Monique! Oi, Olá, boa noite! boa noite, tudo bem? Eu estava aqui a falar sozinha há uma série de tempo, estava a ver se tu aparecias. Não, eu estava tentando entrar porque tinha gente querendo me adicionar, então aproveitei para adicionar novas pessoas, para assim também nos acompanhar na live, entendeu? Sim, sim, mas elas vêm através do teu perfil. Se tu estiveres em direto com alguém, elas vêm na mesma, aparece lá na tua história, sabes que estás em direto. Então vamos a isso, então. Tu já tens feito uns directs que eu tenho visto, toda bem disposta. É, eu faço, mas eu não sei mexer muito nisso, não. Estou começando agora, porque eu sou mais direcionada para o WhatsApp. Eu mexo muito no WhatsApp. Eu tenho vários grupos de WhatsApp, onde as pessoas costumam me adicionar, e eu vou para os WhatsApp fazer vídeos e mando, lanço no WhatsApp. E os vídeos circulam, depois acabam caindo em outras vias, que são Facebook, WhatsApp, perdão, Instagram. E aí as Sim. pessoas depois começam a me marcar, né? Me procurar, porque tudo começa no WhatsApp. Eu acho legal isso.
Não, mas eu estava a partilhar com eles que ultimamente tu tens posto uns vídeos muito engraçados a mandar toda a gente para casa e que eu aderi ao teu movimento para casa. Eu acabei de fazer um agora, tava aqui o moço espirrando, aí começaram a desentender. E tu tá doente e vai para casa. E acabei de mandar agora a galera para casa. Olha, queria começar por agradecer-te por estares aqui no direito Eu que a agradeço. falar, a falar de um tema que muitas vezes não é assim tão falado, porque há muita gente que não tem à vontade para falar destas coisas. E eu agradeço sempre no contexto de todos os meus convidados, mas especialmente a ti porque, lá está, porque é um tema assim mais delicado. Eu queria começar por conhecer um bocadinho da Monique, quem é a Monique, o que faz a Monique, a idade da Monique, o que tu quiseres contar sobre ti um bocadinho, assim no geral, para depois te fazer algumas perguntas mais específicas. Fazer um resumo assim um pouco de mim. Bom, eu sou a Sim. Monique, né? Sou a Monique, tem 3 anos, 4 anos, vai entrar agora 4 anos que eu fiz a transição. E nesse período eu faço artes visuais, né? Perdão. Antes da minha transição eu era artista, fazia artes visuais. Depois disso, estava sem nenhum mais perspectiva, estava um pouco faltando alguma coisa para me Um dar clique. exatamente, porque eu já tinha entrado até na Universidade Federal, estava fazendo universidade, depois achei que não era aquilo, saí. Eu estava ainda desorientada, né? E quando chegou, então, perto dos meus 40 anos, que começou essas mudanças. Assim, faz a sua vida, vai viver aquilo que você precisa para você ser feliz. E assim eu tive um período de retração, eu fiquei um pouco, refleti sobre isso, e aí soltei. Agora sou a Monique e estou aí para Sim, sim. um novo momento. Deixa-me ver se a minha câmara, pois, eu achava que estava suja e estava mesmo. Yeah. Pronto, mas tu agora o que é que fazes? Qual é a tua profissão? Vou aproveitar aqui a minha também para limpar. Olha como está O mais que é bonita. Realce. Tu, desde que vieste para Portugal, o que é que tens feito em termos Eu faço profissionais? convívio, né? Eu faço convívio, já desde quando iniciei a transformação, o convívio com quem eu dei de cara logo assim que iniciei. Então, venho fazendo convívio, viajo boa parte da minha vida explorando países como França, Bélgica, Holanda, Alemanha e vivo em Lisboa. É onde eu fico quietinha no meu canto. E, e tu gostaste cá da nossa terra, para te fixares aqui. Eu estou cá já há 18 anos em Portugal, né? A transição foi toda cá. A minha família não me conhece assim. Inclusive, minha mãe morreu em 2014. Eu comecei a transição para 2016, né? Uhum. 2016, 2017, eu já estava já virando a transição. E então eu comecei a tomar hormônio, agora já não tomo hormônio porque já Sim, sim. Essa parte eu já te vou perguntar mais à frente. Mas é eu inicialmente queria tentar perceber. eh, há muita gente que não sabe, mas quando uma pessoa não se sente bem com o seu género, ou seja, se não se identifica com o género com que nasceu, isso é chamado, na medicina atualmente, disforia de género. Ou seja, a pessoa nasce com um determinado sexo em termos de genitais, mas aquilo que sente depois da sua personalidade e da sua pessoa é que deveria ter outro género. E eu queria perguntar-te se tu sentiste isso desde cedo, desde pequenina, ou se foi uma coisa que aconteceu durante a tua vida, se foi um processo. Eu acho que porque assim, eu vivi vida heterossexual, né? Eu tive um casamento heterossexual. Desse casamento eu herdei 2 filhos, né? São gêmeos, um menino chama Rodrigo e a Sofia. Então, assim, toda essa fase de vida, eu sempre me senti feliz, entendeu? Todo momento. A única coisa que quando eu senti uma certa frustração foi quando eu busquei a universidade. E na universidade, experimentei a universidade, não fiquei muito feliz, achei um pouco, saiu um pouco da minha perspectiva, né? Eu cheguei a fazer, se eu não me engano, foi 1 ou 2 semestres. E depois eu deixei para trás. Falei, não, não é isso que eu quero, ainda não é isso. Porque eu estava ainda experimentando o que, é que eu queria. E então
quando eu saí da universidade, que voltei para Portugal, porque até então fui fazendo no Brasil a universidade. Aí voltei para Portugal para recomeçar a minha vida, foi quando eu virei a Monique. Sim. Mas Descobri. tu já tinhas tido, em termos pessoais, lá está, tu já tinhas sentido que te identificavas mais com mulheres? Eu sempre tive uma relação aberta, tanto com homem quanto com mulher, né? Ah, tu eras bissexual, então. Eu sempre tive essa relação muito à vontade. Eu nunca tive nenhum problema. É tanto que eu nem não me incomodo quando me trata no gênero masculino, se a pessoa fala sem uma questão de preconceito. Se não for preconceito, isso Sim, sim. me incomoda. Entendeu? Um amigo, por exemplo, que eu já conheço há muitos anos, me conheceu. Ele não é obrigado, ele não, sabe, a tratar sempre, porque às vezes escapole, não tem jeito, entendeu? A minha família, por exemplo, a minha família que eu falo é meus filhos, por exemplo, ainda me tratam no masculino, a minha filha, a minha ex-esposa, então essa gente ainda se confunde, né? E eu respeito, não quis impor, sabe? Deixa que cada um tenha o seu momento. Sim, Monique. Eu sou muito Desculpa, eu estava-me a rir, mas é por causa do menino que disse vá para casa, Monique. Ela está em casa. eu tô em casa, não estou na floresta, estou em casa. Não, mas então, apesar de tu te sentires, lá está, tu sentires que tinhas atração pelos dois sexos, os dois sexos, aquilo que tu sentias que eras, tinha mais a ver com homem ou com mulher, antes da transformação. Eu acho que eu nunca me identifiquei exatamente com Apesar de eu ter dentro do corpo masculino, ao espelho eu nunca me incomodei com a imagem que estava lá fora. Nunca essa imagem que o pessoal fala de ai, me incomoda, o pênis me incomoda, meu corpo me incomoda. Nunca me incomodou. Nunca. Sim. Essas questões físicas nunca me incomodaram. Eu acho que quando eu resolvi viver nesse corpo, era também uma questão de momento, assim, do tipo, poxa, já vivi daqui até os 40, agora que chegar até os 80. É como assim, ter Uma experiência. é uma experiência. Eu não me. Estou bem assim, estou feliz assim, entendeu? Mas Sim, eu nunca me importei com essa questão como eu posso te falar? Fui sempre infeliz, sempre me vitimar. Nunca. sim, eras feliz na mesma, mas lá está. Tudo para me Tinhas, tinhas essa noção que se calhar em algumas coisas te identificavas mais com as mulheres, mas nunca viveste infeliz por causa do corpo que tinhas. Exato, nunca fui infeliz, nunca. Já tive relacionamentos tanto heterossexuais, homossexuais, e muito mais hétero do que homossexual, porque homossexual era só mesmo cama, era só o tal da queca e mandar andar, né? Desculpa a expressão chula. Mas já a relação heterossexual leva-se mais tempo, levava-se mais tempo para estar, levava-se mais tempo para terminar. Então era uma relação que se estendia mais. Já a relação homossexual não, era só um momento, era só um instante, era só mesmo Sim, o carnal. Entendeu? Então, as das minhas experiências, as que mais eu preservei e criei grandes laços foram as relações heterossexuais. Algumas meninas com quem me relacionei hoje são grandes amigas. uhum, Ao contrário de alguns caras não. Mesmo depois que eu fiz a transição, não tenho que lembrança de ter nenhum cara que disse, esse foi meu ex-namorado, se tornou meu amigo. Não tem. Já as meninas eu tenho, mesmo virtual, por a questão da distância, de eu estar no Brasil, delas estarem no Brasil e eu estar cá, a gente mantém uma amizade. sim, sim. Trocamos conversas, mensagens, e inclusive a mãe dos meus filhos está aqui. A minha melhor amiga é a mãe dos meus filhos, ultimamente. Entendeu? Sim. Mas tens essa, lá está, há pouco havia aqui alguém que dizia que tens uma elevação superior e eu acho que esse estado de espírito para estar tão bem com isso também acaba por ser uma elevação superior, porque nem toda a gente tem essa facilidade. Mas eu queria te perguntar, principalmente na altura da transição e depois, tu sentiste alguma vez preconceito por parte dos familiares, amigos e assim? Olha, o preconceito acontece, entendeu? E quando você está no início, ainda é mais difícil ainda. Por quê? Porque eu vou te explicar uma coisa. Eu nunca quis ser um rapaz de saia.
Eu nunca me vesti de mulher quando eu era rapazinho. Eu fiz isso, se foi 2, 3 vezes, foi muito. Carnaval, por exemplo, eu nunca fui de querer ser mulher no carnaval. Mas dentro das artes cênicas, eu sempre me vesti. Tá entendendo? Uhum. Na arte cênica, eu sempre me vesti, tinha canal no YouTube, eu me transformava nos meus personagens, e alguns dos meus personagens eram masculinos e femininos. E pelas artes cênicas, isso para mim eu tiro de letra. Mas no meu cotidiano, não. Eu nunca fui à rua para querer, eu quero me extravasar, não, nada. Porque isso, para mim, ser com roupa ou sem roupa era a mesma coisa. Como eu te falei, não era a imagem, é o estado de espírito. Entendeu? Eu nunca me incomodei com o meu corpo. Nunca. É o estado de espírito. Eu já sempre me senti mulher, mesmo sendo no corpo de homem. Porque eu tinha aquela questão de ser uma pessoa andrógena, entendeu? Então isso Sim. facilitava e muito. Por eu ser andrógena, sempre facilitou essa confusão entre as pessoas. E quando eu era mais jovem, muito mais ainda. Quando eu fui ficando mais velho, nem tanto, entendeu? Mas quando eu era mais jovem, mais ainda se confundia as pessoas a questão de eu ser andrógena. E essa facilidade que eu tinha nunca me deixou nenhum karma, nunca tive nenhum trauma, nunca tive nenhum. Ai, eu tô com medo que você vai falar de mim. Não. Agora, assim, quando eu comecei a transição, eu fui mesclando as roupas, eu fui usando roupa minha masculina com roupa feminina. Eu muitas vezes evitava sair à rua, tinha um cuidado com a aparência muito maior do que antes, porque, como eu te falei, eu não queria me sentir o palhaço da questão, né? Apesar Sim. de eu não me importar ser a palhaça, mas eu prefiro que ninguém me faça de palhaço. Então, esse cuidado que eu tinha foi importante para mim, para não sofrer preconceito. Mas mesmo quando eu sofro preconceito, eu ainda rebato. Alguns eu ignoro, outros eu bato de frente. Então, assim, eu não consigo me vitimar de nada dessa vida. Nada nessa vida me faz vítima. Nada, 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 nada. Porque se a pessoa me aponta uma coisa do meu preconceito, eu também vou na ferida dela. Se ela for preta, eu chamo ela de macaco. Entendeu? Se ela for velha, eu chamo ela de velha. Se ela for. Volta para sua terra, eu digo, volta para o cu da sua mãe, bosta. Eu, Monique, mas tu tens uma personalidade forte e se calhar sempre conseguiste lidar com isso de outra maneira. Mas tu tens noção de certeza e de certeza conheces outras pessoas com disforia de género e que tiveram a transição que sofreram muito até problemas de saúde mental, lá está, precisamente pela discriminação. E eu acho que, por exemplo, se calhar no Brasil já é muito mais comum ver pessoas que mudaram de sexo, mas cá em Portugal ainda não há assim tanta gente quanto isso. Eu ia te perguntar, tu fizeste a transição em Coimbra, no público, na Urgos? Não, não, não. Eu fiz totalmente Eu ainda não tirei o meu pênis, né? Eu não fiz a total, não. Eu tenho meu pênis ainda no devido. E nem vou tirar, né? Porque é uma delícia. Não, eu quando fiz a transição, foi tudo. Hormonal. Eu comecei o hormonal, né? Eu fiz. Como a gente toma um remédio, a gente chama automedicação. Então ela foi toda Sim. automedicada. Só que depois eu fui parando, pelo fato de quê? Pelo fato de eu saber dos transtornos que isso pode trazer para o meu fígado, para a minha sanidade mental. Então, eu fiz questão de parar, porque já fui recorrer a cirurgia, que Uhum. facilitou a tirar algumas expressões. Então, a cirurgia inibiu que eu tomasse demasiado hormônio, né? Então, eu evito tomar hormônio. Mas, voltando ao assunto, você falou para mim essa pergunta, eu vou te falar uma coisa. Eu conheço uma amiga minha portuguesa, que é até colega de cirurgião, a gente se conheceu no consultório do médico, e ela, a princípio, adorou ter me conhecido e foi desabafando comigo muita coisa. Você acredita que ela, até hoje, é uma trans, tá bonita, fez feminização facial, botou agora o peito, dia 27 de janeiro, uma coisa assim, eu até estimulei que ela colocasse. Ela, até hoje, ela não conseguiu se relacionar sexualmente com um homem. Você consegue acreditar numa coisa? Ainda não se sente bem. Sente separada, pois é, não se sente bem de relacionar com homem. Ela diz, Monique, eu não consigo. Eu não consigo. Eu falei, mulher, nem um anal, nada. Ela disse que não consegue.
E é linda, é linda. Quer dizer, uma pessoa dessa, eu não sei como é que ela foi criada, eu não sei que ambiente ela viveu, ela transitou até chegar onde chegou e os traumas que ela carrega, os fantasmas que cercam ela. Eu não, eu já vejo tudo com uma naturalidade. Se eu tiver que trepar, eu trepo, se não tiver de onde trepar, eu não trepo. Mas também assim, eu não sou imprudente. Eu sou responsável, estou fazendo quarentena. Quando, se eu conheço alguém, tenho cuidado de usar o preservativo. Mesmo eu agora costumo fazer o PrEP, fui liberado o PrEP, que é em Portugal, eu faço o PrEP, entendeu? Então eu tenho todo um cuidado, não sou uma pessoa só por ser aberta, que sou uma pessoa porra louca. Sim, sim. Eu Isso, ia-te só perguntar, porque quem está a ouvir pode não saber, esse PrEP que estás a falar é aquele antibiótico profilático que se faz antes das relações sexuais homossexuais, não é? isso, não, o PrEP é um tratamento que você faz Profilático, sim. contínuo, né? Para que você possa ter relações sexuais, por exemplo, desprotegidas, se for o caso. Mas Sim, sim. só protege o HIV, entendeu? Sim, o E resto não. as outras doenças bactericianas e coisa não, mas a doença viral, que é o HIV, ele protege, é um retroviral. Então, o HIV você fica imune. Mas as outras doenças não. Você pode pegar gonorreia, canidise, sífilis, tudo isso você pode adquirir se não usar o preservativo. Sim, sim. O fato de ter o PrEP é porque algumas vezes o preservativo rompe, né? Você sabe, eu acabei de falar agora Sim, da sim. profissão. Então, é uma profissão de risco. Eu estou uma profissão que estou exposta a um rompimento do preservativo, estou exposta a, a uma ejaculação que possa cair nos meus olhos, ou mesmo parte do meu corpo que possa estar com ferida, seja na minha boca, seja coisa assim. Então, é bom a gente se prevenir. E, então, eu faço pela questão da prevenção, entendeu? Sim, 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 sim. E faz todo o sentido. Eu queria te perguntar, Mónica, também, lá está, nesse sentido mais da saúde mental, se calhar tu, por teres toda esta abertura de mente e tudo, se calhar nunca te sentiste mal com as críticas alheias, Não, mas mas tens essa noção que normalmente as pessoas, quando fazem a mudança, sofrem muito, não se calhar tanto pela parte física, mas mais pela mental, de ter que lidar com tantas críticas e tantas pessoas a dizer, mas porquê? E quando na verdade isto é uma coisa que é muito nossa, ou seja, é uma decisão nossa que os outros não têm que opinar sequer, não é? Porque tá. nós somos aquilo que quisermos e já temos essa, se já temos essa possibilidade em termos médicos, os outros não têm que criticar. Mas de qualquer forma, eu também gostava de te perguntar, tu falaste nessa colega que conheceste durante o processo, mas durante o processo de transição, tu também tiveste consultas de psicologia, com certeza, não? Eu cheguei a ter duas visitas a psicólogo, mas depois parei. Por quê? Porque eu vou te explicar pelo fato de eu não procurar o psicólogo. Porque o psicólogo, ele faz um rastreio, né? E depois encaminha para a gente vir aqui na... Não é bem o Júlio de Matos, eu agora esqueci o nome do hospital. Eu acho que é Júlio de Matos, é. É psiquiátrico. É, o Júlio de Matos. E aí o que acontece? Lá eles vão te orientar para você seguir, se você quer fazer cirurgia de resignação, se você quer fazer o tratamento hormonal. Só que eu, como já tinha te dito, eu não quero fazer tratamento hormonal e não quero também fazer cortar o bilau, né? Cortar o pênis, que é a cirurgia de resignação sexual. Então, para mim, não compensava eu estar indo fazer visitas a psicólogo e tudo mais, porque eu nunca me senti incomodada com isso. O único cuidado que eu sempre tive, e volto a te falar, é o seguinte: eu sempre evitei é, é, tomar demasiado hormônio para Sim, sim, por causa dos problemas que te podia dar. isso. Eu ia te perguntar também, lá está, tu não tiveste essa necessidade de mudar de órgão sexual porque te sentes satisfeita com o que tens e porque se calhar lá está, tu continuas a manter essa posição mais andrógena de não te preocupares se tens as duas coisas, ou seja, a aparência física de mulher, mas o órgão sexual de homem, certo? Isso. Nunca me incomodou. Mesmo quando eu era rapazinho, também nunca me incomodou. Os trejeitos, eu não fiz cirurgia da voz, a voz nunca me incomodou. O médico, até quando essa menina, com quem eu falei agora que eu conheço, que é portuguesa, ela fez a cirurgia da voz, entendeu? Sim, Ela passa.
ela o único jeito que muitas vezes é, pode desconfiar que ela é uma trans é por causa da altura, né? Geralmente as mulheres portuguesas são mais baixas. Eu já não tenho tanta. Eu não estou nem da média das mulheres portuguesas, eu estou um pouquinho alto, eu tenho 1,70 m. Mas as mulheres portuguesas, no geral, a grande maioria são mais baixas. E, Sim, e ela é mais alta do que eu. Então, isso desperta um pouco mais a atenção, entendeu? Talvez ela não se sinta tão bem por chamar atenção. Eu nunca me incomodei com isso. Você tá entendendo? Eu nunca me incomodei com chamar atenção. Agora, as únicas coisas que realmente, às vezes, me dói, isso aí eu vou te falar a verdade, é quando eu sou mal interpretada, por exemplo. Quando eu dou algum deslize na internet, que eu faço vídeo e o vídeo vaza. Já houve vídeos meus que vazaram, foi para grupos de um Facebook, onde eu não faço parte, e estavam as pessoas ali me criticando. E eu sento ali para me defender, entendeu? Então, sim. isso me incomoda. Esse tipo de situação realmente me incomoda. Mas eu acho que incomoda qualquer mortal. Sim, sim. Entendeu? Qualquer pessoa que aconteça o mesmo incomoda. Qualquer... Olha, eu ia só responder aqui a uma pergunta de uma menina que perguntou se o tratamento hormonal é perigoso na questão da saúde mental. E é assim, eu por acaso, nessa parte do tratamento hormonal, eu vou responder no sentido mais hormonal, lá está, neuroendócrino. Porque quando nós estamos a tomar hormonas, nós mulheres que já temos as hormonas femininas, estamos habituadas a elas, ou seja, já sabemos como lidar com as alterações do humor, com coisas que possam surgir diferentes. A Monique, se calhar, foi nisso que sentiu mais diferença, não é? Exatamente. Eu fiquei muito mais agressiva fisicamente. Eu sou agressiva verbalmente, entendeu? Uhum. Eu estava já a ser agressiva fisicamente. Então, Já estavas com a TPM. isso, isso, isso foi que começou a dar o para, para, tá entendendo? Sim, sim. Começou a dar o toque para eu poder parar, por conta que eu já estava já perder controle dentro de casa com o meu marido, ou então mesmo na rua com alguma pessoa ou com um amigo. Eu já estava um pouco impaciente, você está entendendo? Mas também fiquei muito bem feminina, a verdade seja dita. O hormônio ajuda e muito na questão da aparência, sabe? O hormônio nos dá, até rejuvenesce. A pele fica mais bonita, o cabelo fica mais bonito. A gente parece que ganha para ir 5 anos, entendeu? Verdade seja dita. Eu já não tomo hormônio, vai fazer 1 ano que eu não tomo hormônio. Sim. Pelo fato que eu fui para cirurgias. Eu fiz feminização, abriu aqui minha cabeça, entendeu? Tirou essa frente do meu rosto, deixou meu crânio todo exposto, limou essa fronte, Uhum. chama-se isso aqui frontoplastia. Eu fiz mentoplastia, fiz preenchimento com a gordura da minha barriga, fiz rinoplastia. Tu operaste aqui o pescoço também por causa da maçada de Adão. Não, o negócio de Adão nunca fiz, pelo fato de eu não sentir necessidade e nem voz, Sim. entendeu? Uhum. Não, Mas mas também não tens muito visível. não, eu tenho até o pescoço baixo, ó, Sim, sim. Não se vê nada. eu tenho bem pouco pescoço. Eu adoraria ter pescoço, que eu acho muito elegante. Um Sim, pescoço sim. saliente. Eu não tenho pescoço saliente. Eu pareço uma marreca. Toda... É o César Mourão, que se conhece desse humorista. Ele também é assim, tem pescoço. Mas tu ainda tens algum. Mas tu também fizeste cirurgia para colocar maminhas e fizeste mais alguma? Fiz a mamoplastia. Olha, não faças isso, Mónica, que pode haver aqui homens que ficam malucos. Não, eu fiz só a mamoplastia. Botei Sim. 615. Foi meu médico que aconselhou 615. Eu queria colocar menos. Eu queria colocar para ir 450. O médico, não, 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 vamos para 615. Eu já na mesa de cirurgia, doutor, se eu não faço uma loucura dessa, não, 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 vai dar, é esse mesmo. Quando eu estava com 615. Monique? Oi, tô Ok. aqui, vou E botar na fi- bateria. Ah, ok. E fizeste mais alguma cirurgia para além da cara e Não, das maminhas? eu fiz só isso mesmo. Eu não sei se está carregando. Peraí, eu não consigo ver se está carregando. Peraí, deixa eu dar aqui uma saída só para olhar se está carregado, tá? Voltei, tá carregado.
Eu queria também perguntar-te, lá está, tu disseste que te sentes à vontade com o órgão genital que tens e não tens necessidade da troca. E Não. queria falar um bocadinho sobre isso também, porque eu este semestre estou a ter urologia na faculdade e o meu professor, por acaso, até é o responsável pelas cirurgias de mudança de sexo lá em Coimbra, porque o Coimbra é o único centro aqui de Portugal que faz a cirurgia para passar de homem para mulher ou de mulher para homem em termos genitais. Yeah. E ele disse-me uma coisa muito engraçada na aula, que foi a questão de quando as mulheres passam, quando a mulher passa ao homem, o coto que lá fica não é funcional, ou seja, eles depois futuramente até podem meter uma prótese, mas não vão ter prazer, porque não vão ter as terminações nervosas do prazer. Ou seja, há muitos homens, há muitas mulheres que passam ao homem, lá está, e que são homens, que decidem pôr o pênis, a prótese e tudo, mas não é com o intuito de ter prazer, é só mesmo para poder utilizar, porque querem usufruir do corpo de homem. Yeah. Enquanto que há outros, que há outras pessoas, lá está, como tu, que não sentem essa necessidade, porque tem mais a ver com a aparência externa do que propriamente com o órgão genital. Exato. Eu nunca me incomodei com órgão genital, de forma alguma. E muitas vezes eu até ando com ele à mostra, assim, sabe? Não me preocupo muito em esconder. É, assim, tem certas roupas que eu mantenho escondido, mas tem outra altura que não, entendeu? Mas, assim, para ginásio, por exemplo, eu evito certo tipo de aula. Por quê? Porque Sim, eu não quero se for, constranger as mulheres que estão à minha volta. sim. Principalmente mulheres de uma certa idade, né? Eu evito porque não tem, às vezes, a capacidade de levar esse. Perceber, sim. Então eu evito. Mas tem situações que não, que eu tô nem aí, deixo mesmo, sabe, a mostra, balançar e é tudo. Estás à vontade. Eu ia te perguntar como é que os teus filhos e a tua ex-mulher reagiram, se apoiaram desde o início, se houve alguma confusão entre vocês, como é que foi? Bom, a confusão houve com o rapazinho, né? E a mãe do menino teve sempre a conversar com ele, porque o menino perdeu o pai. Por mais que eu fosse gay, porque a gente, quando vira antes de virar trans, a gente é taxado como gay, né? Ele tinha uma imagem masculina, ele tinha um pai que era um homem, né? Então, para ele foi mais difícil perceber. A menina foi muito mais soft, muito mais fácil. A menina, inclusive, até o ajudou a ele a se aproximar de mim. Hoje em dia está tudo normalizado e até eu lembro que eu tive uma conversa com a mãe dos meus filhos e ela falou, claro, olha, a gente não te condena, a gente não te julga, mas cada escolha tem suas consequências. E isso, na altura, eu fiquei a pensar, poxa, quais seriam as consequências? Ter a negação dos meus filhos, dar esse desgosto aos meus filhos, porque a minha mãe não me viu assim. A minha mãe, quando morreu em 2014, ainda era um rapazinho, ela não me viu. E Sim. eu fiquei a pensar muito nisso, mas, poxa, eu agora tenho que fazer minha vida. Minha mãe, talvez, eu fiquei pensando, será que ela morreu feliz? Será que a vida que deu, que ela nos deu Que era o ela que ela teve. Sim. queria? Eu pensei muito nela. Foi uma altura que eu pensei muito, mas muito mesmo nela. Porque quando minha mãe morreu, foram três mortes muito importantes que veio uma atrás da outra para mim. Eu até então não tinha perdido ninguém assim tão próximo, né? Eu tinha perdido o meu pai, eu estava aí com 2 anos, então não lembro. Mas assim, eu perdi primeiro um amigo, perdi primeiro um irmão, né? Nesse meio termo, eu perdi um amigo e perdi minha mãe. Sim. Foram três perdas assim, uma atrás da outra. Seguida. A Sim. minha mãe não soube da morte do meu irmão, que era o caçula. Então, eu tive que digerir todas essas perdas com naturalidade mesmo, com a questão de que isso faz parte da vida, que a gente tem que continuar e vamos embora. E assim foi, entendeu? E foi num período de 2014. Aí, 2015, Sim. voltei para Portugal. E 2015, já no finalzinho de 2015, voltei para Portugal, em novembro. Era para voltar em janeiro para o Brasil, 25 de janeiro. Aí resolvi ficar. Fiquei, aí quando foi para ir
abril, março, uma coisa assim, eu comecei a transição. Entendeu? Sim, mas foi alguém de ti que te chamou para a mudança? Foi algo que se passou? Foi algum acontecimento em específico? Uma amiga minha, eu tava no cabeleireiro e eu estava ainda nesse momento de reflexão, né? Eu estava nesse impasse se eu voltava para a faculdade, se eu ficava aqui em Lisboa, eu estava naquela dúvida, naquela incerteza, aquele momento dramático, né? Mas, Sim, mas nada comigo, era mais com minha carreira, né? Poxa, o que é que eu vou fazer? O que é que eu faço? Estava naquele impasse. Na altura, estava casada com um gajo, ele era uma pessoa bem mais velha que eu, e é tanto que a relação veio ao fim por conta da decisão, né? E eu já vivi com ele muito tempo, então estava naquela altura, né? Pensar, o que que eu faço? O que que eu vou fazer? Isso aí foi quando ela, do nada, brincando, ela foi tomar um hormônio e botou uma pílula do hormônio na minha boca. Jogou assim uma pílula. E aquilo foi como se fosse sabe, sim, um clique, um clique. um Big Bang. Pronto. E aí surgiu que eu sou. Foi por conta dessa situação. Toma aqui um hormônio. Aí, o que é isso? Hormônio masculino, hormônio feminino. Pronto, vai ficar bonita. Vai lhe dar energia. Aí eu, onde é que tem isso? Onde é que eu vou comprar isso? Aí na mesma altura eu fui comprar. No mesmo dia eu fui comprar. Aí comecei a tomar. Ela me explicou como é que se tomava. Fui tomando. Aí fui tendo a diferença. As pessoas disseram que não ia ter mudança. Pelo fato de eu estar velho. Ah, não vai chegar mudança nenhuma. Não vai funcionar. Não sei o quê. Não, pelo contrário. Teve toda uma mudança. Meu corpo mudou. Fiquei com o corpo mesmo muito bem. Mas daí eu recorri para cirurgias para suspender os hormônios. Meu propósito era Sim, sim, equilíbrio mental pronto, mais natural possível, né? Porque sim, sim. outras pessoas têm sua válvula de escape, né? A gente de louco, de médico louco, nós temos um pouco. Sim, é verdade. Entretanto, tu não disseste que idade é que têm os teus filhos, Mónica? 18 anos fizeram agora 18 de março. Ok, então se calhar lá está. Quando tu quiseste fazer a mudança, eles ainda eram adolescentes praticamente. E se calhar agora já olham para tudo com outra naturalidade e outra maturidade também, não é? E meu filho hoje mesmo está falando com ele, a gente fala de música, porque ele é músico, né? Ele adora música. E então ele tem fala muitas vezes comigo, liga, aí eu dou. Eles estão os dois no Brasil ou estão cá em Portugal? Ah, vivem cá. Vivem cá. Hum. Então, inclusive de quarentena, tanto que eu cheguei. Sim, e tu já estás cá há tanto tempo que eles são portugueses, não é? Não são brasileiros. Não, são brasileiros. Mas eles não nasceram cá? Eles não nasceram cá, não. Eles nasceram lá. Eles nasceram em março e eu vim para cá em agosto. Ok. No E, mesmo ano que eles nasceram, eu vim para cá. sim, mas vieste logo com eles, bebês, ou eles ainda ficaram lá? Primeiro, eu vim na frente, depois minha esposa veio depois. E assim a gente foi organizando. Depois ela não quis ficar. Ela não quis ficar, voltou. Aí eu Não continuei. se deu bem aqui. Aí eu continuei aqui de novo. Depois eu voltei com ela. E quando eu voltei, a gente se separou. Aí eu voltei para cá de novo. Sim. Entendeu? Aí fiquei cá. E nessa altura, eu sempre fazia na cabeça dela para vir viver cá, para vir estar aqui, que a qualidade de vida aqui era melhor, e ttt. Aí foi quando ela entrou, aí eu falei para ela, entra na universidade, que depois eu te ajudo quando você quiser fazer cá o mestrado. Aí ela entrou na universidade, veio para aqui, estudou, aí aqui conheceu um gajo e ficou com ele. E também tiveste a sorte dela vir para poderes ter os filhos mais perto, não é? Foi através do estudo dela, ela conheceu um gajo, que é o marido da atual dela, é uma pessoa maravilhosa. E aí ela ficou com ele, tá com ele até hoje. Ah, minto, aí ela ainda foi embora. Ela foi embora, levou ele para lá, ele foi para E lá. depois voltou. Aí agora era duas pessoas, né, para fazer a cabeça dela, né? Era ele e eu. Então a gente continuou a tentar que ela viesse para aqui, porque aqui ela poderia ter mais qualidade de vida, chance de vida. Como o Brasil tem Sim. se tornado um país violento a cada ano, então ela resolveu vir para cá, porque ela estava já farta de ser assaltada. Em frente à escola do meu filho, houve um assassinato, o meu filho viu o cadáver no chão. Então essas coisinhas que foram deixando ela Com vontade de vir também.
preocupado. Aí eu falei, não, vamos a Portugal. Portugal é tranquilo, é um país muito tranquilo, não há índice de violência, é como se fosse o Brasil melhorado. Então, Portugal, para mim, é um Brasil melhorado. Muito. Sim, sim, Mónico, mas eu queria te perguntar, também para fazer um bocadinho esta comparação entre países, porque há pouco eu estava a dizer que se calhar no Brasil há mais transexuais, mas em termos de tratamento das pessoas e discriminação, tu sentes que lá é maior? Lá o risco é maior, lá é o maior, é o maior país do mundo que matam transexuais, né? É o maior país do mundo, mas em compensação é também o país que mais se procura os serviços das transexuais, inclusive a internet, o que mais sites acessam os sites das transexuais. E como é que posso dizer isso? Agora esqueci a palavra. É contraditório, né? Você Sim, sim. Ou seja, tens o maior número de ativistas, de ações e tudo, mas depois ao mesmo tempo também tens muita gente ignorante que mata até transexuais. e o índice de vida dos transexuais no Brasil, acho que não passa dos 32 ou 35 anos. Você está entendendo? A média de vida dos transexuais no Brasil é 35, acho, 30, 35 anos, não passam disso. Então, para você ver a situação que é, o risco que é viver no Brasil. Eu, quando transitei, já transitei cá. Então, não cheguei a viver nenhuma questão lá. Não posso Sim, falar de experiências minhas. Eu posso falar de que está em índices, né? sim, sim, Falar do que a gente lê. E sabemos dessa realidade no Brasil. É perigoso sim, sim. no Brasil. Tem que ter muito, mas muito, 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 muito jogo de cintura, entendeu? Para tudo. Eu Inclusive, estava aqui a procurar notícias sobre isso e diz aqui que o Brasil lidera, lá está, o ranking mundial de assassinatos transexuais. E eu, quando fiz esta pergunta, foi até porque me lembrei de um vídeo que eu vi há uns tempos que me enviaram no WhatsApp de uma senhora a ser decapitada e a ser cortada aos pedaços no Brasil. E aparentemente eles estavam-lhe a chamar prostituta, puta, estavam-lhe a chamar nomes. Ou seja, se isto acontece com uma mulher de vida que é tão comum e que nós temos em Portugal, vocês têm no Brasil, toda a gente tem e que é a profissão mais antiga do mundo, tomara o que eles fazem também com um transexual, que também pode ser, por exemplo, um transexual que é prostituta, ou seja, pode ter as duas coisas e há uma população que ainda é muito, muito, muito ignorante e discrimina todo o tipo de pessoas que são um bocadinho diferentes, não é? exato. O que muita gente vê, eu inclusive, por estar em certos grupos do WhatsApp, e esse grupo do WhatsApp tem liberdade de correr vídeos sem nenhuma censura, né? Sim, sim, O que a gente vai ver de vídeos muito trágicos está dentro do WhatsApp, né? É, porque não tem mesmo censura, não tem como censurar. E o que acontece? Se vê muito transexuais ser agredidos por clientes que acusam por roubo, né? sim, E que, que fala do tipo assim, faz do convívio e não paga. Quando vai a questão da esquadra, aponta o transexual sempre como marginal, porque o cara dá desculpa que não foi ele, sim foi o transexual que o roubou. Então, o transexual sempre perde vantagem quando se trata disso no Brasil, pela questão já do preconceito, né? sim. Eu ia te perguntar, conheces uma Luísa Marilac, que é Sim, brasileira? sim, conheço. Porque ela aqui nesta entrevista diz que, lá está, fala um bocadinho desta questão da insegurança que sentem no Brasil e diz que já teve muitas amigas que foram violentadas e inclusivamente assassinadas. Portanto, isto também é um bocadinho aquilo que falávamos ao bocado, de tu quereres ficar cá em Portugal, também tem muito a ver com esta questão, certo? Pela tua segurança também e qualidade de vida. Sim, sim. Porque assim, se você for reparar, como eu falei, já estou cá há 18 anos. Se fosse por gosto de querer ter feito a transição, fazia logo quando chegasse cá em Portugal, né? Sim, Talvez eu teria uma outra condição de vida que eu não tenho agora, mas sim, eu preferi fazer agora. Quando se trata de comparar o Brasil para Portugal a nível de mim, eu não posso falar porque eu nunca vivi, né? Então, assim, eu não sei como é que eu vou ser recebida lá, se as pessoas vão me maltratar, se não vão. Porque, assim, quando você consegue não. A pessoa não consegue identificar o que você é de fato, ainda você passa
como você passa despercebida, você não sofre tanto preconceito. Sim, Tá entendendo? Mas nem todo transexual tem a chance de poder fazer laser, de poder ter cabelo naturais, de poder ter condições de parecer uma mulher. E, então, sim, quanto mais a gente está perto de ser uma mulher, não falo na questão física, menos preconceito a gente sofre. claro. Tá entendendo? Eu queria te perguntar também, já que estávamos aqui numa de falar de pessoas assim mais conhecidas, se tu conheceste o caso da Gisberta, que era portuguesa, Sim, sim, conhecia. Eu acho que era sim, Carioca, era São Paulo, não, uma coisa assim. E foi no Porto. São Paulo, sim. Foi no Porto. Inclusive, eu tenho uma música linda que o Pedro da Brunhosa, Sim, sim, Maria, também conheço. Maria Bethânia. Ah, eu acho que nós aqui em Portugal fomos muito sensibilizados para esta questão depois deste caso se tornar mediático. Ou seja, depois das pessoas perceberem que, no caso da Gisberta, não tinha problema nenhum. Ou seja, ela não era maluca, não era isto, não era aquilo. Ela era uma pessoa que não se sentia bem com o sexo, com o género, aliás, que nasceu, e que simplesmente, para além disso, também tinha o trabalho dela, que ninguém pode julgar, porque cada um decide a sua vida, não é? Uhum. E lá está, foi vítima de uma situação de violência semelhante a tantas que acontecem no Brasil. Só que cá, como não é comum, foi uma situação muito, muito mediática. Eu lembro desse caso. Eu não te estou a ouvir bem, desculpa. Caso, eu lembro desse caso e até hoje se perpetua o caso aqui em Portugal. Até hoje ainda fala sobre ela. E, e o Brasil, se tratando disso, nós tivemos um caso que eu acho muito parecido com o dela, foi o da Dandara, que há pouco tempo Sim, bem. Mas o Brasil trata isso com muitas vezes naturalidade. Você está entendendo? Trata as coisas com muita naturalidade pelo fato de quê? Porque já se banalizou isso, sabe? Já não sim. A violência é tão comum. já banalizou. É aquilo que eu te falei, o meu filho viu um cadáver, um cara ser assassinado na porta da escola dele. Quer dizer, talvez em Portugal não seja comum. Então, tudo que não é comum aqui choca. E esse choque faz com que as pessoas não voltem a cometer o mesmo ato. Lá no Brasil já é o contrário. Algumas famílias não têm opções, porque têm que conviver diretamente com a violência. É, Sim, seja transexual ou não, a violência lá no Brasil está para toda a gente, sabe? Está para todos. Tá pra, seja desde um médico, está dentro do seu carro, pode levar a ser assaltado, a um, a um transexual que esteja na esquina a trabalhar. sim. Ninguém tá sobreguardado disso, não. Sim, sim, e a questão é que muitas vezes as pessoas estão muito, muito desprotegidas. No caso, por exemplo, da Gisberta, ela estava na rua, era seropositiva, não tinha muitos apoios, ou seja, ela já estava numa situação quase limite. Uhum, E para mim, que sou uma pessoa muito sensível à violência, custa muito entender que alguém que estivesse numa situação tão fragilizada, porque ela praticamente, apesar de ela não deixou de ser transexual, não deixou de ter o trabalho dela e tudo mais, mas estava a viver na rua, tinha o HIV, lá está, se calhar não tinha o acompanhamento que merecia em termos médicos, psicológicos e tudo mais, e houveram pessoas que se aproveitaram desse estado tal de vulnerabilidade e que acabaram por violentá-la da maneira que depois correu ao longo da história. E é muito triste para mim pensar que ainda existem pessoas que acham que os ideais das outras pessoas não são os mais corretos, ou seja, que os meus são superiores aos de alguém e que por isso mesmo eu posso violentá-la. E é muito triste saber que ainda existe isto, nesta proporção, no fundo. E lá está, mais até no Brasil, as pessoas não podem achar que por ser tão comum pode continuar a existir, porque senão vamos continuar a aceitar a violência doméstica, vamos continuar a aceitar uma série de outras violências sobre outros grupos, outras minorias, que não fazem sentido nenhum e que nós continuamos a dizer que sim, porque é normal. Portanto, fica aqui uma mensagem também para toda a gente que nos esteve aqui a ver, que as ideias e as opções de cada um só à pessoa lhe dizem respeito. E os outros só têm que, mesmo que não concordar, é respeitar, não é? exato. Eu concordo com o que você falou e ainda acrescento
um pouquinho mais. Aqui em Portugal, sabemos que para o nível do Brasil, aqui o grau é um pouco menor, né? Mas existe também o preconceito, sabe? Existe a pessoa a tratar no tempo pejorativo traveco, entendeu? Falam muito aqui quando querem ofender, entendeu? Então, quando, por exemplo, está na balada, né? Muitas vezes eu estou na balada, eu sou muito. As pessoas me procuram muito na balada. Eu não sou muito de sair, mas de vez em quando saio. Quando eu saio, chega muito cara em mim. E eu muitas vezes eu sou logo muito sincera, muito honesta, digo, olha, desculpa, mas eu sou transexual, tá? Não vem que não tem um cona, não. Aí teve um episódio de um cara que teve que ter teve que ser uma menina que eu nunca vi na minha vida me defender. Ele contou praticamente para a boate inteira que eu era transexual. Ah, é um transexual, um homem, é um traveco. E taratata. Onde eu tava, ele estava fazendo aquilo. Só que, lógico, eu Mas tive. se calhar também estava com a pinga, não era? E que ele tivesse com a pinga, mas como eu não estou com a pinga, isso para mim me afeta muito mais, porque eu Sim, encaro claro. de maneira mais natural. Mas está ali vendo a pessoa ali toda hora na sua cabeça. Eu encostava em alguém, ele ia e me apontava. Eu encostava... Mas o cara me perseguiu a noite toda. Eu nunca vi aquilo tão. Foi um camarote onde nós estávamos, era um espaço fechado. E ele ficou ali o tempo todo me perturbando. Teve que ser uma menina que se levantou e falou: O que você tem a ver com isso? Aí eu falei: Não, não se mete, sabe por que ele está assim? Porque ele veio ter comigo. Eu deixei claro para ele o que é que eu sou. Ele paquerou o tempo todo. Só que eu falei para ele que realmente o que eu sou. Se eu tivesse ficado calado, tivesse levado ele para o engate enganado, talvez ele tivesse gostado. Por quê? Porque mais baixo chega aqui, eu não sabia, faz um de idiota, tudo bem, não sabia. Entendeu? Mas pelo fato dele saber que estava indo, talvez poderia tirar da consciência dele o machismo, né? Não, machismo não é a palavra machismo que eu quero falar. A discriminação. Não, não é bem discriminação, não. Preconceito? Não, não, eu ia falar assim do tipo, porque se ele estivesse fazendo uma coisa que já sabia que ele era, o que ele ia encontrar, talvez pudesse ser ruim eu ter que saber que ele gosta, sabe? Sim, sim, sim. Estava a Talvez tentar esconder-se de outra maneira, não é? isso, talvez se ficasse calado e chegasse no vamos ver e, não sabia, tá entendendo? Aí seria até pior, né? Uhum. Também poderia até agir com violência, né? Por que você não me falou isso antes? Então eu prefiro contar para não vir, para ninguém chegar aqui e tá enganado, sabe? Não tem negócio de enganação comigo, não. É ou não é? Olha, temos aqui um comentário que disse muito descontraído e de uma coisa você pode ter a certeza, Portugal, a discriminação é muito menor que no Brasil. É assim, eu acho que aqui o que acontece é que pode haver até muita gente e em termos percentuais um número igual de pessoas a discriminar, mas existe mais cuidado e as pessoas também que discriminam, se calhar até podem dizer, o que é aquilo, ou assim, e psicologicamente até ser agressivas, mas não partem para a violência física ou para situações como crimes, lá está. É uma coisa muito, muito menos comum porque somos um povo mais pacífico. No Brasil, como eu dizia há pouco, acontece com tudo, não é só com os transexuais, é com as prostitutas, é com os gays, é com os Tudo, transformistas. com tudo. Se você tem um vizinho que o vizinho não gosta de ti, ele vai e te fode a vida e tá nem aí, entendeu? Porque é muito comum Sim. isso acontecer. Porque apesar de estarem a crescer em termos económicos, ainda falta muito educação para este tipo de coisas. Monique, eu agradeço-te imenso por esta conversa, por ter estado aqui. Eu vou continuar a ser tua fã, a ver o movimento vai para casa. Obrigada. E obrigado por seres essa pessoa assim cheia de força e com grandeza espiritual, como nós dizíamos logo de início, porque faz falta pessoas como tu que consigam mostrar que isto é uma coisa completamente normal e que as pessoas não precisam de se sentir mal por mudarem de sexo ou por não se sentirem bem com aquele que tinham, que é uma coisa muito natural e gabe-te mesmo essa vontade que tu tens para falar sobre isto. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Espero que tenha ajudado alguém. Se as pessoas também quiserem outra vez, se for preciso, eu estou disposta para conversar, entendeu? E Uhum.
vou salientar também aqui o pessoal que é para fazer uma doação. Eu vou fazer a doação também, não vou dizer o valor, mas vou doar para para que a Diana. Já não é preciso, Monique. Eu agradeço-te e eu depois mando-te quando nós formos a associação oficial, porque nós no próprio dia conseguimos o dinheiro para registrar a associação. Portanto, agora nós já não precisamos de doação. O que nós depois vamos pedir às pessoas, quando já tivermos a associação formada, é para as pessoas serem sócias, que pagam uma cota por ano e depois têm acesso às nossas atividades, a coisas que a associação faça e a pagar essa cota. Já nos estão a ajudar porque já estão a financiar aquilo que nós vamos fazer. Tá bem, então. Então, obrigada. Obrigada eu por ter estado cá. Um Beijo. beijinho grande. Depois eu vou meter no YouTube a conversa, tá bem? Pode ser, pode ficar à Para vontade. tu partilhares. Vá, beijinho grande, fica bem e fica em casa. Ô, toda a gente em casa, hein? Olha aí, eu tô Tudo para casa. aqui no meus comentários. Vá, beijinho Beijo, grande. Boa tchau. noite para ti, bom descanso. Também, tchau. Adeus a todos que estiveram a ver. Beijinhos grandes. Beijinho a todos, fiquem bem e vamos para casa. Não fiquem na rua, hein? Não vai. Todos para casa. Beijinho. Beijinho, tchau.